Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda nessa aula. Eu sou o Fábio Desan, eu estou fazendo parte aqui do S4HANA Week. Agradecer primeiramente a equipe do Mignal por realizar este evento e por me dar aqui a oportunidade de compartilhar um pouco de conhecimento de S4HANA com vocês. Eu vou começar compartilhando aqui minha tela, eu vou fazer aqui uma breve introdução sobre o que nós vamos falar e depois eu já vou ali para o conteúdo, vou acessar o S4HANA, tudo bem? Então vem comigo e eu vou falar bastante aqui de requisição de compras no S4HANA. Então, primeiro ponto, caso você não me conheça, eu sou o Fábio Desan, sou aqui marido da Paula e pai da Liz, minha pequena de 3 anos, tudo bem? Sou entusiasta em educação e aprendizagem, tudo bem? Sou um aprendiz aí. Sou profissional SAP, tenho mais de 10 anos no mercado SAP, sou instrutor SAP S4HANA na frente de logística, profissional certificado em S4HANA e também na antiga versão do ECC, e eu costumo dizer que eu sou um compartilhador de conhecimento já há muito tempo na comunidade, no mercado SAP. Eu tenho aqui alguns hobbies, talvez você tenha os mesmos hobbies que eu, talvez alguns diferentes. Então, meu hobby atualmente é natação. Então, eu e minha esposa, a gente tem feito natação junto. Um vai levando ali o outro, então é muito legal. Bicicleta, tenho feito aí pedal também já faz um tempo. E bicicleta com a minha filha também. Tem ali a cadeirinha, tem a garupa na bicicleta. E a gente sempre faz aí um passeio. São momentos bem interessantes. Então, esses são meus hobbies ali do momento, onde eu estou bem focado, tudo bem? Você me encontra também no LinkedIn, no YouTube, e lá tem conhecimento que eu compartilho, conhecimento de S4HANA. E lá você vai me encontrar também no Instagram. Vamos aqui para o próximo ponto. Eu quero alinhar aqui no início, alinhar bem as expectativas. Então, eu vou chegar num ponto bem importante aqui, e eu vou te mostrar aqui um relatório de Analytics no final, mas antes disso, eu quero falar para quem é essa aula, para quem é essa palestra, para quem eu preparei. Assim a gente já alinha as expectativas. Então, eu preparei para profissionais de compra e de TI. Não necessariamente consultores ou aqueles profissionais que têm um perfil técnico, tudo bem? Então, eu classifico aqui o requisitante, quem queria requisição na empresa, tudo bem? Pode ser ou não da área de compras. O assistente de compras, o auxiliar de compras, o analista de compras, o comprador, o supervisor, o diretor de compras, ainda mais aqueles que estão envolvidos ali no processo de compras na empresa, no SAP. Aqui eu vou falar do S4HANA, vou trazendo funcionalidades do S4HANA e eu quero falar muito de processos, tudo bem? Processos, olhando ali para o dia a dia, para as dores e atividades diárias ali de um comprador, da área de compras, tudo bem? Então, vamos lá. Quero falar um pouquinho aqui do fluxo de trabalho. Como que eu organizei esse nosso bate-papo aqui? Eu vou separar por ações que um requisitante pode fazer dentro da empresa, o comprador e o supervisor. Então, eu vou trazer aqui um viés de processos, um viés de empresarial. Se a sua empresa ela já tem o SAP, por exemplo, o SAP CC, o antigo SAP, vamos dizer assim, aqui eu vou mostrar funcionalidades que uma empresa tem ao passar a utilizar o S4HANA, ao implementar o S4HANA. E eu quero falar muito com um requisitante e comprador também, porque eu costumo dizer que existem dois tipos de profissionais nessa área, vamos dizer. Eu digo que tem um profissional que trabalha em compras e tem um profissional que trabalha em compras que conhece SAP. Como o SAP ele está em grandes empresas, ele acaba abrindo mais oportunidades profissionais. Então, o papel do requisitante. Então, o requisitante é quando eu tenho uma necessidade. Então, vamos alinhar aqui um pouquinho o papel do requisitante. Imagine que eu tenho uma necessidade na empresa de comprar um material ou um serviço. Então, eu preciso transferir essa necessidade que eu tenho para o sistema. Então, eu faço isso através de uma requisição de compras. E eu vou mostrar aqui o aplicativo de requisição de compras. Eu já vou acessar o sistema aqui, então vocês vão ver agora o sistema S4HANA. Eu vou usar 100% do Fiori nessa apresentação. Então, se você já conhece
o SAP, conhece o SAP GUI, eu não vou utilizar aqui nessa apresentação, tudo bem? A gente está falando aqui de tendências, de atualidade no mundo SAP. E aqui eu tenho algumas informações aqui que eu vou compartilhar sobre esse aplicativo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu estou no papel do requisitante. O processo de requisição, ele pode ter diversas origens. Eu posso criar uma requisição manual, posso criar requisição em processos automáticos, como, por exemplo, através do planejamento de materiais, do famoso ali conceituado MRP, ou de integração com os outros módulos. Então, neste momento aqui, eu vou fazer o processo manual. Então, imagine que eu preciso comprar um material e eu vou criar essa requisição no sistema. Então, eu vou entrar aqui no papel do requisitante. Esse aplicativo administrar requisição de compras e aqui eu tenho o botão criar. Se eu quisesse também, eu poderia utilizar aqui o botão copiar. Então, imagine que é uma requisição que eu crio constantemente, geralmente, por exemplo, o Departamento de Recursos Humanos costuma todo final de mês fazer uma requisição de compra de papel sulfite. Então eu posso pegar a requisição do mês passado, clicar aqui em copiar e eu já ganho tempo ali no processo. Eu vou criar uma do zero e eu vou compartilhar aqui algumas coisas com você. Se você já está um pouco assim dentro do universo S/4HANA, a versão que eu estou utilizando aqui é a versão 2021. Então, a cada versão, a SAP ela inclui novas funcionalidades no Fiori, no S/4HANA. E essa velocidade tem sido muito rápida, assim, comparada ao que nós tínhamos no ECC. Então, o ECC ele tem ficado obsoleto, não só do ponto de vista de tecnologia, mas também do ponto de vista de processos cada vez mais rápido. Tá? Então, eu vou colocar aqui uma descrição da requisição de compras, S/4HANA Week 2022. Vou colocar meu nome aqui, Fábio Desan. A que tipo de requisição? Agora, na nova versão, eu consigo mudar esse tipo. Não vou trabalhar com determinação de fonte de suprimentos neste momento. E eu vou clicar aqui no botão criar para adicionar um material. Acompanha aí comigo. Eu vou digitar aqui a primeira informação que aparece aqui na minha tela, que vai ser o centro. Deixa ele carregar, ele abriu aqui o campo. Ó. O centro abriu agora. Vou colocar aqui o centro 1410. Quem conhece Best Practices, esse é o centro do Best Practices. Aqui eu vou colocar o material. Como esse meu S/4HANA ele é um S/4HANA de teste, tá? Ele vai carregar aqui essas telas, tudo bem, porque não é uma máquina muito potente. Vou colocar aqui a quantidade de 100 unidades. Aqui o sistema ele já sugeriu uma data de entrega para o dia 26/8. Primeiro ponto que eu quero compartilhar aqui. O sistema ele trouxe a data, eu posso alterar aqui as datas, ele traz do dado mestre, porém o sistema não pediu uma classificação contábil aqui para mim, ou seja, essa compra que eu vou fazer vai ser para estoque, porque este material pode ser comprado para estoque. Se fosse um material de consumo, por exemplo, deixa eu colocar aqui NSS, aí, material consumo. Pesquisar como NS 001. Aqui, opa, apareceu lá, mas aqui, ó, material não estocável. Se fosse um material estocável, o sistema exibiu um erro aqui, ó. Então ele fala: Fábio, esse material tem que estar em uma categoria de classificação contábil. Eu poderia preencher a classificação contábil aqui, por exemplo, centro de custo, e dar andamento no processo. Eu vou preencher aqui centro de custo, continuar com esse material. Posso mudar aqui a data de remessa, vamos colocar aqui para o dia, vamos ver aqui, dia 1º de setembro. Tá? Aqui o preço de avaliação, aqui eu consigo dizer se eu vou
mudar, vou levar esse preço para o meu pedido, quando eu criar um pedido de forma automática. Então, eu vou colocar aqui como preço bruto, tá? Só para exemplificar o processo. Para quem já trabalha com ECC, agora é possível colocar aqui o IVA na requisição. Então, aqui eu consigo, eu como comprador, eu tenho o campo IVA agora na requisição. E o que isso ajuda? Ele não vai fazer nenhum cálculo na requisição, ele só ajuda em processos automáticos quando eu quero converter esse processo para pedido de compras. Então, o IVA ele já vai determinado lá. Então, a gente consegue colocar regras agora na requisição. Eu vou colocar aqui o valor de 25. E aqui nas classificações contábeis, classificação contábil, peraí que deu alguma coisa. Ele não apareceu aqui a classificação contábil. Ele não apareceu, ele deveria ter carregado aqui a classificação contábil. Não carregou. Carregou aqui agora para criar. Ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar aqui o simples. E aqui eu tenho a classificação contábil. Eu vou colocar aqui o centro de custo. E quem vai pagar isso daqui vai ser o financeiro. Dinheiro vai pagar essa compra. Tudo bem? Aqui eu não vou colocar depósito nem fornecedor. Vou descer aqui para a fonte de suprimentos. Requisitante Fábio Desan. Número de acompanhamento. Então, aqui, prestem bem atenção nesse campo aqui, tá? S4HANA Wiki. Então, na hora de definir o uso desse campo aqui, no S4HANA, ele é mais importante do que era no ECC. Eu vou preencher o grupo de compradores 001 e organização de compras aqui 1410. O que eu posso fazer aqui embaixo também? Eu posso anexar documentos. Posso colocar documentos aqui para anexar, tá? E eu já vou mostrar aqui uma informação bem relevante. Eu vou até mudar o material, porque vai ficar mais interessante o que eu vou mostrar para você. Não, pode ser aqui mesmo. Aqui na atribuição de fonte de suprimentos, que eu digo que é uma das veias, das tarefas mais importantes ali no departamento de compras, eu consigo, a partir daqui, pesquisar as propostas de fonte de suprimentos. Então, ele me diz aqui que eu tenho com esse fornecedor um contrato para esse material. Então, contrato aí. E eu tenho aqui um registro info. Ou eu posso pesquisar aqui outros documentos ou outro fornecedor para determinar como fonte de suprimentos. Eu vou deixar em branco por enquanto. Eu vou fazer na próxima etapa. Vou clicar aqui em aplicar. Aqui eu adicionei já um item. Percebam que aqui não está vermelho, significa que não tem nenhum erro e eu posso prosseguir. Eu poderia aqui, por exemplo, clicar e adicionar um item de catálogo. Esse item de catálogo, deixa eu ver se está configurado aqui nesse ambiente, porque é muito relevante. Deixa eu ver. Tem um catálogo aqui. Então, aqui é um catálogo. Nesse caso, nesse ambiente aqui tem só um. Mas imagine que eu posso criar catálogos por segmentos de materiais. E essa funcionalidade aqui, ela já era muito difícil de configurar nas primeiras versões do S4HANA. E nas versões mais recentes, está muito simples fazer essa configuração. Então, o que eu posso fazer aqui? Eu posso criar um catálogo de materiais de escritório, por exemplo. Então, facilita muito o processo de compras, porque simplesmente eu posso colocar aqui 10 quantidades, clicar em selecionar e ele já vai adicionar na minha requisição. Então, é um processo de criar requisição que ele fica mais rápido. Ainda mais se for uma empresa que tem muitas requisições diariamente, ou principalmente muitos requisitantes, o uso do catálogo ele precisa ser bem pensado ali, bem desenhado, porque vale a pena. Ele otimiza ali o processo de compras. E se você já teve experiência com catálogo nas versões antigas do S4HANA, o catálogo evoluiu muito, tudo bem? Eu já tive experiências ruins nas primeiras versões do S4HANA quando o tema é catálogo. Deixa eu criar aqui agora, vou criar minha requisição. No caso, essa requisição, eu não configurei uma estratégia de aprovação para ela, tudo bem? Então, ela está com status autorizado. Então, temos aqui uma requisição de compras.
onde o comprador ele vai poder dar seguimento agora. Então, nós fizemos aqui o papel do requisitante na requisição de compras, criando aqui no Fiori. Se eu quiser, eu posso pegar essa requisição agora, a 272, e criar uma com cópia. Posso vir aqui, copiar. Posso mudar alguma informação. Vou colocar aqui, ó, requisição. Poderia mudar aqui a descrição, mas eu vou criar aqui ela direto. Então, eu criei duas requisições. Então, a funcionalidade com cópia ela é bem legal. Tem funcionado bem nessas últimas versões. E aqui, só cuidado, tá? Eu só posso criar com cópia de uma requisição. Aqui, ele exibe a requisição de compras, mas no item de cabeçalho. Quando eu entro no detalhe do item, deixa eu entrar nessa daqui, por exemplo. Eu tenho aqui os itens, tá? Então, esse relatório, ele exibe a requisição fosse por cabeçalho, e quando eu navego, eu tenho aqui a informação do item. Se eu quisesse, por exemplo, navegar para o cadastro do material, eu poderia clicar aqui em cima e navegar pelo aplicativo. Navegar para outro aplicativo. Então, o S4HANA ele traz essa experiência mais intuitiva comparada ao SAP GUI, comparada ao ECC. E a SAP ela está vindo aí com um S4HANA investindo muito no Fiori, que é esse front-end aqui, essa camada para o usuário, tudo bem? Voltando aqui ao nosso plano, então eu fiz aqui a administração de requisição de compras e eu mostrei aqui duas funcionalidades. O catálogo de material, que eu acho que ficou legal, e a fonte de suprimentos, que está bem interessante ali no momento de fazer a requisição de compras, tudo bem? Existe um processo de requisição de compras, que é o processo... Deixa eu até comentar isso daqui já neste início. Deixa eu achar aqui. Existe um processo que é o Employee Self-Service, que é um processo mais simples e prático para a gente criar requisição. Isso daqui seria para requisitantes que criam requisições sem muito... mais requisições para consumo ou requisições sem muito peso para o negócio do cliente. E existe um ponto importante na utilização do Employee Self-Service. Se a empresa tem milhares de requisitantes espalhados pelo mundo, é importante analisar essa opção, porque ela interfere ela interfere também na questão de licenciamento. Então, verificar junto com a SAP a questão de licenciamento, tudo bem? E eu convido vocês para assistir a palestra, a aula do Elton Mello, que ele vai abordar esse tema aqui com vocês também. Então, fica a dica aqui, assiste aqui e complementa depois com um tema bem importante lá com Elton Mello, da Creative IT. Vamos lá, continuando. Agora eu vou fazer o papel aqui de comprador. Então, eu vou processar as requisições de compras. O que eu vou fazer? Eu vou atribuir fonte de suprimentos e depois eu vou tomar alguma decisão aqui. Eu vou criar cotação, vou criar contrato ou vou criar um pedido de compras. Eu já tive até uma ideia aqui. Eu vou voltar aqui no aplicativo do requisitante e vou criar outra requisição. Vou criar mais uma requisição. Vamos lá. Vou criar aqui uma requisição, porque aí eu consigo, na próxima etapa, compartilhar mais conhecimento com você. Então, vou colocar aqui S4HANA Wiki. Vou criar aqui um item, material. (1410) PG11. E a quantidade 100 também, que é um outro material. Vou deixar esse valor. E aqui eu vou colocar S4HANA Wiki. Vou colocar aqui o 001, organização de compras 1410. Requisitante Fábio Desan. Aqui ele deu uma mensagem de warning, vamos ver o que é. Grupo de compradores está diferente. Aqui eu mudei aqui o grupo de compradores, sem problema. Vou criar esta requisição. Então eu tenho 3 requisições, tá? Por que eu fiz isso? Porque depois eu vou criar uma cotação, um contrato e um pedido, um para cada uma. Então vou mostrar aqui como que seria
a ação uma atividade para o comprador. Porque o comprador recebe ele diariamente diversas requisições de compras, né, em um processo de departamento de compras, e eu quero mostrar aqui o fluxo de trabalho que ele pode fazer utilizando esse aplicativo que tem o nome de processar requisições de compras. Antigamente ele chamava administrar requisição de compras, a SAP mudou para ficar mais interessante, porque fazia confusão esses dois. Então vamos entrar aqui, e depois eu vou falar o que o supervisor, ou coordenador, ou gerente de TI de compras pode aqui fazer também, um app bem interessante. Então o comprador, o trabalho diário do comprador, de certa forma, dentro do sistema, tudo bem, seria entrar aqui e dessas 428 requisições ou itens de requisição que existem nos sistemas, o que ele precisaria fazer? Selecionar aqui as que estão pendentes. Então, tá vendo aqui, ó, status de processamento não processado, pedido criado, não processado. Então, minimamente, o comprador ele precisaria filtrar aqui o grupo de compra dele. Eu vou falar do grupo de compras, por que é importante a gente usar, tendo em vista uma funcionalidade que eu vou compartilhar no próximo aplicativo com você. Então aqui estou aqui filtrando para ficar... Deixa eu tirar aqui a requisição de compras. Status do processamento eu vou colocar como não processado. Então perceba que para essa combinação aqui, o comprador ele tem 90 requisições que ele precisa trabalhar. Então, ele tem 90 requisições. Tem as requisições que estão em atraso aqui por data da remessa e tem as requisições que nós criamos agora e eu vou processá-las, tudo bem? Deixa eu visualizar aqui se eu consigo filtrar só as requisições de hoje. Lá. Aí, filtrei. Então, essas são as 3 requisições que eu criei anteriormente. Então, o que eu vou fazer? Para uma delas, eu vou criar uma cotação, um contrato e um pedido. Tudo bem? Então, para essa primeira requisição aqui, quando eu marco ela, eu vou criar uma solicitação de cotação. Solicitação de cotação. Então, eu não tenho fornecedor, eu não sei, eu não tenho preço do fornecedor, eu quero enviar para o fornecedor essa minha cotação para receber o preço dele. Eu vou criar solicitação de cotação. Aqui eu seleciono a cotação interna, tudo bem? As externas são cotações que têm integração com outro sistema da SAP, que é o Ariba. Então, no caso aqui, a gente não tem. E aqui eu vou colocar cotação, cotação S/4HANA Week. O prazo de apresentação de cotação que o fornecedor tem que me enviar. Por que é interessante esse prazo? Porque depois, quando chegar lá no dia 13 de agosto, por exemplo, eu consigo falar assim, consigo tirar um relatório e ver as cotações que estão pendentes, as solicitações, e cobrar o fornecedor, ligar para o fornecedor. O interessante dessa funcionalidade aqui é que eu consigo, desta tela, já inserir os fornecedores. Aqui existe uma limitação no Fiori para trabalhar com aquele one-time supplier, né? Fornecedor ocasional. Eu não vou entrar muito no detalhe aqui de cotação, porque a gente está falando mais de requisição, tudo bem? Então, eu vou criar uma cotação deste material nesta quantidade para esses 2 fornecedores. Então, a partir do momento que eu clico em publicar, o que o sistema vai fazer? O sistema ele já cria a cotação e já envia para o fornecedor o PDF e o e-mail para ele fazer essa cotação para a gente. Então, o comprador ele não vai precisar criar um e-mail, fazer um Excel, exportar um PDF. Então, um sistema bem configurado, minimamente até configurado, ele já envia essa informação para lá. Existe essa possibilidade já para enviar de forma automática, tudo bem? Quando o fornecedor devolver, o comprador ele vem e insere ali os preços. Então, eu pesquisei aqui, perceba que eu não tenho mais uma requisição. Por quê, Fábio? Porque ela já está processada. Então, o comprador ele cria um método de trabalho onde ele vai trabalhando por exceção. Resolveu, próximo. Resolveu, próximo. Se eu tirar aqui o não processado,
eu tenho aqui o que? A requisição que tem uma solicitação de compras criada. Então, procurar utilizar o sistema não como um repositório de dados, mas como uma ferramenta que ajude a empresa a executar os seus processos. Essa é uma das principais propostas do S4HANA, auxiliar principalmente na tomada de decisão através dos relatórios e do Fiori. Eu vou selecionar aqui agora a segunda requisição e vou criar um contrato. Então vamos lá. Vou marcar aqui, vou criar um contrato. Imagine que eu negociei com esse fornecedor, vou criar um contrato em valor. Vou selecionar aqui um fornecedor. Fiz aqui um fornecedor. Então, o mesmo fornecedor lá, esse daqui. A data de validade do contrato vai ser de 1º de setembro de 2022 até 31 de agosto de 2023. O valor dele é de R$ 3.500, um exemplo. Então, eu vou gravar e o sistema aqui ele já cria o meu contrato. Tudo bem? Então, ele já cria. Contrato, nós sabemos que tem algumas particularidades. Então, possivelmente, o comprador precisa ir ali editar o contrato, alguma coisa do tipo. E também, o SAP, ele controla o contrato mais na questão de quantidade e valor, tá? Ele não controla cláusulas contratuais no módulo de MM exclusivamente. Então, eu criei uma cotação, um contrato, e agora eu vou fazer o quê? Eu vou atribuir uma fonte de suprimentos e depois criar um pedido de compras. Deixa eu descer aqui, desce. Aí, desceu. Não, aqui. Aí. Vou atribuir uma fonte de suprimentos e depois criar um pedido de compras. Por quê? Eu só posso criar um pedido de compras. Eu vou selecionar aqui só as requisições não processadas. Só posso criar uma requisição de compras. Ó, perceba que quando eu clico aqui, o pedido de compras, ele não habilita o botão. Então, corrigindo aqui, eu só posso criar um pedido de compras por esse aplicativo quando a minha requisição tem uma fonte de suprimento atribuída, quando eu já sei quem eu quero comprar. E no S4HANA tem uma vantagem aqui. Ó. Percebam que apareceram aqui 9 fontes. Significa o quê? Que o trabalho de fonte de suprimentos aqui no S4HANA, a pesquisa, ela identificou 9 fontes. Então, quando eu clico, o que o SAP fala para mim? Ele fala, Fábio, você pode comprar desses fornecedores aqui. Ó. Você tem programa de remessas, você tem contrato, você tem outras informações, outras opções para selecionar e fazer a compra. Eu posso clicar aqui nesse gráfico. Aqui é um gráfico que o que ele fala? Ele mostra, de certa forma, qual é a opção mais barata aqui. Então, de certa forma, aqui embaixo... selecionei errado, peraí. Vamos corrigir. Clicar aqui em fonte de suprimentos de novo. E ele vai falar aqui qual que é... Aqui não dá, né? O gráfico ele ficou muito junto aqui. Mas ele classifica aqui, ele fala, ó, essa daqui é a compra, é o fornecedor que sai mais barato. Claro que ele verifica aqui junto com a pontuação do fornecedor. Se é um fornecedor que entrega, cumpre prazos ou coisas do tipo, tudo bem? Não somente o valor. A gente deve avaliar em uma compra. Então, o comprador ele vai precisar ter ali esse olhar. E a data de remessa, eu, comprador, posso mudar aqui e comprar, por exemplo, pedir para ele entregar no dia 1º de agosto. Posso comprar aqui 10, comprar a quantidade total ou comprar metade com esse fornecedor. Vou clicar em OK. Perceba que aqui agora, fornecedor atribuído, ele já está preenchido. E quando eu seleciono o item, o botão criar pedido, ele já está habilitado. Eu vou criar aqui o pedido. Ele exibiu mensagem de aviso, dizendo que já tem contrato. Eu cliquei ali, clico em gravar. E ele já criou meu pedido de compras. Fábio, mas e o IVA que usou no pedido de compras? E o valor do pedido de compras? Então, assim, se você configurar bem o sistema, tiver regras, o processo flui. Agora, se o sistema não estiver bem parametrizado, não só o sistema, mas se não tiver um processo /sistema
bem casado, e coisa que não é complexa fazer, você consegue, a maioria das suas compras, tornar o processo cada vez mais automático, tudo bem? Então, a gente precisa olhar por esse lado, pelas ferramentas e capacidades do sistema e, quando necessário, fazer ali um desenvolvimento. Então, aqui nós pegamos aqui as nossas requisições e criamos uma cotação, um contrato e um pedido. Então, agora, o comprador ele pode já ir trabalhar em outras requisições que estão com status não processado. Então, aqui são informações são processos bem relevantes do fluxo de trabalho de um comprador, de um usuário ali no dia a dia no SAP. Tudo bem? Eu quero agora eu trouxe esse ponto aqui sobre o supervisor porque é uma funcionalidade nova que é redistribuir a carga de trabalho. Então, imagine que você é o comprador, você é o supervisor, coordenador, o gerente de compras, e você tem 10 compradores, 3 compradores, 5 compradores. Imagine que um comprador, ele saiu de férias, e você quer transferir todos os processos que são de responsabilidades desse comprador para outro comprador. Ou ocorreu ali um desligamento da empresa, ou naquele dia, naquele mês, o comprador ele foi fazer um serviço externo, ou se ausentou por algum motivo ali no trabalho. Então, o supervisor, quando a gente usa o campo grupo de compradores de uma forma estratégica na empresa, a gente consegue utilizar este aplicativo aqui que é redistribuir carga de trabalho. Então, o que nós conseguimos fazer aqui? Eu vou filtrar as requisições que eu criei. Aqui tem aqui ele traz os pedidos também. Eu posso fazer isso para pedido para outros documentos de compras, mas eu vou selecionar aqui só requisição de compras. E o que eu posso fazer? Está vendo que essas requisições estão no grupo de compradores 1. Então, imagine que o grupo de comprador 1, ele não está na empresa essa semana e tem outro grupo de compradores. Eu posso clicar em reatribuir grupo, selecionar um novo grupo. Por exemplo, vou selecionar aqui deixa eu ver quem que é, a Jaqueline, e vou atribuir para a Jaqueline essas compras. Não serão atualizados devido a erros. É porque já tem documento subsequente. Então, estes daqui eu não vou conseguir atribuir, mas deixa eu pegar outros aqui. Porque já foi criada... Ele entende que este processo já foi executado. Então, deixa eu pegar outro aqui. Vamos lá. Ver se eu consigo colocar aqui o status de processamento. Não consigo. Deixa eu pegar esse daqui, ó, 253. 253, eu vou reatribuir o grupo e vou colocar aqui Jaqueline. Cadê a Jaqueline? Ih, sumiu a Jaqueline? Aqui, Jaqueline Flor. Então eu vou simular. Também não deixou. Poxa, como que eu... Deixa eu ver se tem algum filtro aqui. Para filtrar só aqueles que estão com status não processado. Pior que não vai ter. Quer dizer, não vou conseguir filtrar. Tem alguns aqui, mas... Deixa eu ver... Bom, eu vou selecionar todos. Vou tentar mudar todos aqui, ó. Reatribuir grupo de compradores. Vou colocar trabalho para Jaqueline. Trabalha aí, Jaqueline. Clicar em simular. E ele falou aqui, ó. 15, de 39, 15 não serão atualizados. E os outros 14 serão. Então eu posso clicar aqui em gravar e agora vamos passar trabalho para a Jaqueline. Então a Jaqueline ela vai trabalhar bastante lá, ó. Tá vendo aqui que mudou diversos para a Jaqueline. Então, olhando para isso, o grupo de compradores ele precisa ser cada vez mais precisa ser usado cada vez mais estrategicamente, tá? Então esse que é o meu objetivo aqui de mostrar este aplicativo. Vamos continuar e aqui vamos falar de monitoramento. Então, uma tarefa recorrente nas empresas, seja pelo departamento de compras ou por outros departamentos, é monitorar os processos. O que foi concluído, o que está em andamento, o que está pendente. Então, é importante ter esta visão. Então, este aplicativo que eu vou compartilhar com você agora,
comprador, o requisitante ou outras pessoas da empresa podem utilizar para ver os processos de compras da empresa de requisição que não foram concluídos na sua totalidade. Então vem comigo que eu vou te mostrar esse aplicativo que está aqui, ó, monitoramento. Eu vou mostrar dois aplicativos aqui. Monitorar itens da requisição de compras. Vou clicar nele. Aqui eu vou colocar a moeda. Vou colocar aqui a organização de compras. Eu vou filtrar aqui ao máximo, tá? (001). Vou clicar em início. Então aqui eu sei, por exemplo, vamos lá. Eu vou tirar a tabela aqui, depois eu vou comentar sobre esses gráficos, tá? Esses gráficos, ele vem aqui do Analytics incorporado que existe no S4HANA, que é para nos ajudar na tomada de decisão. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Não, vou tirar não, vou colocar ele nesse gráfico. Só que agora eu vou mudar aqui, ó, tá vendo que a exibição está por grupo de mercadorias? Eu vou modificar aqui para essa exibição não ser por grupo de mercadorias e ser por grupo de compradores. Vou clicar em OK. Então aqui eu já consigo visualizar como que está o cenário de cada grupo de compradores. Como eu só tenho um, eu selecionei um aqui em cima, né? Deixa eu clicar em início. Então aqui eu consigo ver por grupo de compradores. Ó. Então, teoricamente, quem está com mais processos atrasados, vamos pensar assim, que aqui eu estou monitorando somente requisições que estão em andamento, tudo bem? Quando a requisição ela é concluída, convertida em pedido, ela não aparece mais aqui. Então eu consigo ver que meu comprador está aqui. Ó quem apareceu aqui, ó, Jaqueline, está aqui, tem R$12 mil lá para a Jaqueline fazer ali o processo, tudo bem? Então tem R$12 mil em requisição e a Jaqueline precisa converter em pedido, em contrato, dar andamento ali no processo para concluir. Então, é um relatório bem interessante, ainda mais que a gente tem essa flexibilidade aqui em trabalhar com as categorias e os eixos que eu quero comparar. Então, eu vou tirar aqui os dois eixos agora. Ó. Vou clicar em OK. Então, tem 3 colunas para cada grupo e agora tem uma só. Então, são informações que ajudam ali o dia a dia. E até o filtro aqui em cima eu consigo filtrar pelas opções de gráfico. Ó. Então, quando eu clico aqui nesses gráficos, eu consigo, ele faz o filtro. Então, por exemplo, eu quero filtrar os itens atrasados. Ó. Então, quando aqui a remessa está atrasada. Quando eu clico aqui, ele já faz todo o filtro, tanto aqui na tabela, quanto aqui nesse gráfico. Vou clicar em início para pesquisar. Então, ele faz esse filtro baseado no meu clique aqui, na minha seleção. Tudo bem? Então, eu tenho aqui 44 itens de requisição que estão atrasados. Então, é o S4HANA tentando ali, tentando nos ajudar cada vez mais a sermos analíticos, estratégicos e não somente operacionais. Então, utilizar o S4HANA, utilizar o SAP de uma maneira robótica é um caminho, utilizar o SAP de uma maneira estratégica, ele é outro e é o que a gente recomenda ali para as empresas. Então vamos lá, fiz aqui o monitoramento, já vou falar aqui do relatório, eu sei que você está ansioso aqui para ver a questão do relatório de Analytics que eu vou criar, e eu vou mostrar aqui esse relatório número de acompanhamento. Por que eu trouxe aqui este aplicativo? Primeiro, porque eu acho ele muito legal, muito bacana, e para falar de um campo da requisição de compras, do pedido, de todos os documentos, que é o número de acompanhamento. Então, eu vou iniciar aqui. Eu vou colocar o grupo de compradores 001 aqui, só para... Então, ele já achou todas as informações, mas eu quero filtrar aqui, grupo de compradores e o centro 1410. O grupo de mercadorias. Grupo de compradores. Centro 1410. Perfeito, filtrou. Então aqui eu tenho requisições de compras, tenho RFQ, contratos, programas de remessas e pedido. Como que funciona aqui esse relatório? Esse relatório a gente consegue ver de uma forma organizada e compactada o meu processo de compras como está.
Por isso que eu falei do campo número de acompanhamento. Eu coloquei lá na requisição o código S4HANA Wiki. Eu vou clicar aqui em Sim. Então eu vejo que eu tenho duas requisições aqui que possuem o código S4HANA Wiki. Tudo bem? Teve uma requisição que eu não coloquei o código, a 272, 273. Eu vou voltar lá e vou colocar. Só para ficar mais interessante. Para você entender o processo. Vamos lá. Criado por... Aqui. Então, qual foi a requisição? Acho que foi essa 1 aqui, ó. 271 que eu criei... Não. Aqui. Essa daqui tem muitos itens. Então, foi a 272, 273 e 274. Pô, Fábio, qual que foi a requisição que não estava com valor? Foi a 273, será? Vamos lá. Preencher ali a informação para você ver como que ela reflete. Vou clicar aqui. Processar. Dá para processar, porque já tem documento, já foi finalizado. Teria que fazer um outro caminho. Eu vou seguir assim lá para mostrar para você, porque com as duas já é possível entender. Então, vou colocar aqui S4HANA Wiki. Clicar em início. E aqui eu tenho as duas requisições. Só que não somente as requisições, ele filtra também os meus processos subsequentes. Ó. Então, olha o contrato que eu criei, olha o pedido que eu criei aqui. Então, imagine, quando eu tenho um número de acompanhamento, eu consigo ver o meu processo de compras aqui. Fica muito mais fácil quando eu vou pesquisar meu processo. Então, ao invés de navegar pelo histórico do pedido, histórico do item. Então, em projetos de implementação, ou se a empresa está convertendo, indo para o S4HANA, trate com carinho o uso desse campo número de acompanhamento. Falei aqui dos processos de compras e agora eu vou entrar numa parte de relatórios analytics que um usuário de TI ou um usuário avançado de compras, ele pode ter acesso ali numa empresa, claro que com muita cautela. O que eu vou fazer aqui? Como se fosse uma query, tudo bem? Eu vou pegar aqui duas CDS, são termos técnicos, mas ela provê informações do banco de dados da empresa. E eu vou criar um relatório que apresenta dados da requisição e dados do material. Então, vou entrar aqui em visões de CDS personalizada. Vou clicar aqui agora em criar. Vou clicar em criar. Só um momento, pessoal. Minha esposa está me ligando aqui. Pode deixar isso na gravação, tá? Porque eu tenho aula de natação com a minha filha hoje. E como é Dia dos Pais, eu vou entrar na piscina com ela. Espera aí, só um momento. Voltei aqui, pessoal. Voltei. Então, eu coloquei no mudo. Acho que vocês não ouviram o áudio. Vou clicar aqui em criar. Depois, eu vou pegar aqui essa CDS. Vou adicionar essa CDS como primária. É um termo mais técnico, tá? Se você não tem ali um perfil um pouco mais técnico, você vai ter alguma dificuldade para entender o que eu estou fazendo aqui. Mas eu quero mostrar aqui uma nova camada tecnológica da SAP, ela traz essa funcionalidade. Então, avaliação do produto. Então, basicamente, o que eu fiz aqui? Eu peguei as informações da requisição de compras e informação como que se diz? Do dado mestre de material, e eu vou criar um relatório com essas informações concatenadas, vamos dizer assim. Vou fazer um join aqui. Eu vou pegar o campo material, campo produto, material.
E o campo? Aqui tem diversas questões aqui que precisam ser tratadas, tudo bem? E é a questão de cardinalidade, questão de join. Então, precisa ter ali uma preparação mínima do profissional que vai utilizar aqui, tá? Então, tem que ser com muita cautela. Algumas empresas acabam deixando só com um profissional de TI. Então, deixa eu só adicionar aqui que vai fazer sentido. Planta. Vou fechar. Então, selecionei aqui as duas tabelas, parâmetros, elementos. Aqui são as colunas, quais relatórios da coluna que eu vou querer. Vou colocar aqui elemento. Tudo bem? Então, imagine que eu estou montando uma query aqui, um relatório. Tá? Vou colocar aqui o item, vou colocar o tipo de documento, material, texto breve, quantidade solicitada, preço de avaliação e o grupo de compras. Da requisição e do cadastro do material, eu quero colocar aqui a classe de avaliação, o preço estándar ali do material, a origem e a utilização do produto, por exemplo. Vou clicar aqui em OK. Agora, aqui em características do elemento, eu posso colocar quais filtros que eu quero na minha tela de seleção, tudo bem? Eu posso adicionar aqui campo tipo de filtro e falar assim, ó, eu quero poder no meu relatório filtrar por tipo de material, por intervalo, do material X ao Y, por exemplo. É opcional aqui, tá? Aqui eu posso tentar colocar um filtro tipo um filtro técnico aqui, tá? Um hard code. Então, por exemplo, deixa eu ver aqui se tem usuário. Create... criado pelo usuário, eu posso colocar aqui criado pelo usuário. Eu posso colocar aqui campo, variável de sessão. Eu posso colocar usuário do sistema, ou seja, o usuário que está logado aqui no sistema. Eu vou publicar aqui, essa publicação ela pode levar aqui alguns minutos, alguns segundos, mas só para contextualizar aqui agora, de forma simples, eu estou criando um relatório, tudo bem? E no S4, que esse relatório pode virar um aplicativo, a Custom CDS, dependendo da necessidade, ou até mesmo uma API, dependendo do tipo que eu crio. E antes, no ECC, a gente conseguiria fazer por query, com diversos poréns ali, ou desenvolvendo. Então, o S4HANA, ele tem um viés tecnologia. Então, se alguém perguntar para você, vou clicar aqui no botão visualizar aqui embaixo agora, se alguém perguntar para você, Fábio, qual a diferença do ECC para o S4HANA? Pode responder ali com certeza, tecnologia. Então, ele vai carregar aqui, fechar, ele vai carregar as informações, e aqui eu já consigo ver como que vai ficar o meu relatório. Então, de uma forma simples, objetiva, eu consegui aqui, sem ao menos ser desenvolvedor, mas tendo um conhecimento técnico ali de query, de join entre tabelas, eu consigo criar um relatório. Ele carregar. Aqui é um exemplo que eu criei esse relatório, porém em grandes empresas é essencial tomar cuidado, porque dependendo como a gente cria relatório, a gente pode onerar o banco de dados, mas esse relatório aqui seria um desenvolvimento no SAP ECC, de certa forma, ou uma query com algumas limitações. Então, eu tenho um relatório aqui, esse relatório eu posso desenvolver um aplicativo e disponibilizar para a minha empresa. Eu tenho aqui os campos, eu tenho aqui a utilização do produto, eu tenho a classe de avaliação também. Eu separei esse conteúdo aqui para compartilhar com você. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade aqui mais uma vez no Mignal, te parabenizar para você estar em busca de conhecimento. Continue no evento, aproveite a S4HANA Week ao máximo, que tem muito conteúdo a ser compartilhado com você.
Mais uma vez, obrigado ao Mignal, obrigado a você por participar e, claro, não deixe de compartilhar com seus amigos.